Olá! Sabe, por um tempão, as máquinas eram só ferramentas. A gente dava um comando, elas executavam. Simples assim. Com a inteligência artificial, elas evoluíram, né? Começaram a interpretar, prever, conversar. Mas agora a gente está entrando numa nova fase. Não é mais sobre a máquina que só entende, é sobre a máquina que entende e que age. E é bem aí, nessa fronteira, que mora a diferença crucial entre uma IA e um agente. Pois é, nos últimos meses, a palavra agente simplesmente explodiu. Parece que do nada tudo virou um agente. Mas espera aí, será que qualquer chatbot com uma interface bonitinha já pode ser chamado de uma entidade autônoma? Essa é a confusão que a gente precisa desfazer. E isso tudo nos leva para a pergunta central aqui, né? Qual a diferença de verdade entre uma IA e um agente? Porque, olha, entender isso é sacar para onde a tecnologia está apontando. E é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Ok, para a gente entender o que é um agente, primeiro precisamos garantir que está todo mundo na mesma página sobre o que é uma IA. Vamos começar então pelo cérebro da operação. A inteligência artificial, de forma bem direta, é o cérebro. É o motor que pensa. Chega uma pergunta, a IA processa a informação e devolve uma resposta. É um sistema superpoderoso, mas que, no fundo, opera dentro de um limite fundamental. O legal de olhar para essa lista é ver o poder que a IA já tem. Ela reconhece padrões em dados, entende o que a gente fala, transforma um livro num parágrafo, cria imagens do zero e, claro, responde perguntas. É um sistema reativo incrível, mas na maior parte do tempo a IA fica ali, esperando o próximo comando, esperando o próximo clique. E essa frase, nossa, ela resume tudo perfeitamente. A IA tem a inteligência, a capacidade de pensar, mas isso não significa que ela tenha a capacidade de agir por conta própria. Ela pensa, mas não necessariamente faz. E é exatamente aí que o conceito de agente ganha toda essa importância. Um agente nasce no momento em que a inteligência deixa de ser só uma resposta e se transforma em uma ação. Então, o ponto crucial é esse aqui. Se a IA é o cérebro, o agente é o cérebro com mãos. Ele não só processa informação, mas também tem a capacidade de interagir e de executar tarefas no mundo, seja ele digital ou físico. Isso funciona num ciclo que não para. Primeiro, o agente observa o que está acontecendo ao redor, procurando por mudanças ou gatilhos. Depois, ele usa sua inteligência para decidir o que fazer. Aí ele vai lá e age, executa a tarefa. E por último, ele avalia o resultado do que fez, aprendendo e se ajustando para o próximo ciclo. Não é uma interação de uma vez só, é um processo contínuo de operação. Certo, a teoria é interessante, mas como é que isso funciona na prática? Vamos usar um exemplo bem concreto para deixar essa diferença totalmente clara. Imagina só este cenário bem simples, de mercado. O preço do Bitcoin, de repente, teve uma queda de 5%. Como uma IA e um agente reagiriam de formas diferentes a isso? E aqui a diferença fica cristalina. Uma IA comum, o que ela faria? Ia só te informar o fato. Olha, o Bitcoin caiu 5%. Ponto. Ela descreve o que aconteceu no mundo. Agora, um agente, ele vai lá e interfere nesse mundo. Ele detecta a queda, confere com as regras que já estão programadas, executa a ordem de negociação, registra tudo e, no final, ainda avisa que a tarefa foi concluída. Percebe? É a mesmíssima inteligência, mas atuando em papéis totalmente diferentes. Mas, afinal, por que essa distinção é tão importante? Porque isso não é só um detalhe técnico, não. Isso representa uma mudança fundamental na forma como a tecnologia interage com o nosso mundo. A confusão toda acontece porque todo agente usa uma IA como cérebro, mas nem toda IA é um agente. Um chatbot pode ser super sofisticado, mas se ele não tem um objetivo operacional, ferramentas para agir e autonomia, ele continua sendo só um sistema reativo. Um agente não. Um agente tem uma missão. O que a gente está vendo aqui é o começo de uma nova camada da computação. O software está deixando de ser uma interface passiva que fica lá esperando o nosso clique para se tornar um operador ativo, algo que interpreta, escolhe e age por conta própria para atingir um objetivo. Só que toda essa autonomia vem com um alerta bem importante. Quando uma IA erra uma resposta, o dano geralmente é limitado. Mas quando um agente erra, ele erra em ação. E um erro na execução pode custar muito, muito mais caro. É por isso que governança, limites e supervisão são absolutamente essenciais. Então, para a gente resumir, a grande virada que estamos vivendo é esta.
A tecnologia está evoluindo de sistemas que só entendem e respondem para sistemas que entendem, decidem e executam. Máquinas que interpretam estão agora se tornando máquinas que agem. E isso nos deixa com uma reflexão final. Agora que a diferença está clara, a pergunta muda de o que é para o que é possível. Com a capacidade de criar um agente hoje, com o objetivo claro e as ferramentas certas, qual tarefa ele deveria realizar? Vale a pena pensar nisso. As possibilidades estão só começando a aparecer.